Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade à nossa programação semanal, né? Agora, né, falar um pouquinho de música, né? Música, cultura, né? Conversar com artistas da região de São José dos Campos, mas também em São Paulo, conforme o canal, né, uma das atividades que o canal vem fazendo, né? E o convidado de hoje, né, é o Rodrigo, né, que vai falar um pouco, né, o que ele anda fazendo, né, durante a pandemia, falar um pouco de carreira dele enquanto músico e tudo mais. Rodrigo, por favor, se apresente. Opa, valeu, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de estar aí, no seu canal aí. Olá, todo mundo que está assistindo aí. Sou Rodrigo Kusayama, sou professor de bateria há 13 anos, sou formado em música. Hoje em dia sou baterista das bandas There's No Face, Monster F e Save Yourself. Certo. Rodrigo, então começando o nosso papo, queria que você contasse um pouco, né, como que você entrou no mundo da música, sua carreira. Bom, eu entrei no meio da música, cara, por influência de familiar, assim, que ouvia música, que ouvia rock, assim, e eu comecei a me interessar, né? Eu comecei a escutar os CDs, acho que o primeiro CD que eu escutei até foi uma coletânea do Iron Maiden, e daí foi pra frente. Daí eu peguei os CDs do Pantera já, e já vi um som mais pesado, que foi ali que eu me encontrei mais, né? E aí depois de um tempo, né, eu comecei a me interessar também pela parte musical, de não só ouvir, né, mas de tentar tocar, de tentar participar desse meio, assim, né? E desde o começo eu sempre quis tocar batera e tal, só que no começo, tipo, não trabalhava, não fazia nada, era muito novo, então era muito caro as coisas, né? Aí, assim, eu queria participar de alguma maneira, né? Então, comecei a tocar baixo. Eu toquei baixo por um período de uns 3 anos ainda, eu toquei bastante tempo. E nesse tempo eu montei uma banda, né? Eu montei uma banda com uns amigos meus, tipo, tudo molecada, assim, o pessoal mais novo. Só que, assim, nesse tempo a gente nunca arrumava baterista também, né? E na rua de casa tinha um amigo meu que era baixista há muito tempo, inclusive foi o cara que me ensinou a tocar também baixo. Aí eu já tinha os equipamentos legais assim de baixo, né? Daí eu pensei, putz, cara, vou vender tudo isso aqui, eu vou virar o baterista e vou chamar o amigo nosso que toca baixo já aqui e já tá tudo certo. Aí foi nessa assim que eu comecei com a batera, né? E o tempo foi passando e essa coisa de tornar a música uma carreira, eu não vejo um momento em que eu pensei e escolhi assim, ah, quero que isso seja minha carreira, sabe? Tipo, foi acontecendo naturalmente. Foi acontecendo naturalmente. Começou a surgir algumas oportunidades de trabalho e tal. E eu comecei a entrar nessa área didática, né, naturalmente, assim, e desde então foi. Aí, mais pra frente, eu decidi. Comecei a fazer aulas, né, depois de muito tempo. Depois eu decidi entrar na faculdade também e tal. E daí, desde então, meu único exercício de profissão é música mesmo. Certo. E como que está sendo para enfrentar, né, esse processo de pandemia, enquanto músico e também vocês e as suas bandas? Então, esse tempo, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo que é dessa área de música, da área de eventos, porque ninguém nunca imaginou. Eu acho que não tem nem como se adaptar, né, a essa área a ser 100% online, né? Tanto que um reflexo é que, putz, muita gente da área musical, da área de evento, ficou sem emprego ou faliu, né? Mas é algo inevitável devido à situação, né? Mas, assim, no meu caso, o que mais fez falta, assim, é a questão de show, né? De ter um propósito assim maior, né, para lançar, para divulgar, né? Porque antes era a gente
gravava música, gravava clipe para divulgar na internet e, de repente, depois começar a divulgar ao vivo, né? Fazer show, assim, né? E hoje não existe mais isso aí, né? Eu acho que, inclusive, chegou um ponto que as lives ficaram meio saturadas. Eu acho que no começo era até legal, assim, só que a galera meio que ficou cansada disso aí, sabe? Tipo, porque muita gente já fez, né? Os músicos mesmos, eu acho que estão meio cansados de só live, assim, né? Ainda mais quem estava acostumado a fazer show toda semana, esse tipo de coisa, né? Então, assim, foi uma parte que acabou afetando muito, assim, né? E não tem eu não vejo, assim, um substituto para isso, né? A não ser o contato com o público. Mas na devida situação também não é compreensível, né? A gente está numa situação que não dá para esperar algo diferente do isolamento, né? Porque tá difícil, né? A situação geral do país, né? Mas assim, fora isso, né? Uma coisa que não me deixou totalmente na mão é que eu consegui, tipo, como fonte de renda também, né? Passar todas as minhas aulas para aulas online. Então, era uma coisa que eu já tinha intenção de fazer, só que devido à situação, eu acabei sendo forçado a fazer isso, né? Então, assim, foi o que eu tive que fazer. Agora, assim, é que eu sou professor ainda, né? Mas quem vive só de tocar na noite, aí eu tenho certeza que tá sendo um período muito mais difícil, assim, né? Mas eu tenho feito isso, assim, né? Nesse tempo também, minha banda, o 10 No Face, né? A gente está ensaiando para produzir um documentário de 10 anos da banda, né? Então, assim, de um jeito ou de outro a gente vai fazendo, né? Tentando arrumar um propósito para produzir e para não, sei lá, para não surtar nesse período também, né? Sim, e você anda acompanhando, né, a situação dos músicos de maneira geral daqui da região? Como que tá, meu? Bom, eu, assim, com todo mundo que eu converso, assim, né, tipo, tem estado bem difícil, na verdade, assim, tanto para os músicos, né, para quem faz som, assim, para quem vivia de tocar na noite, quem tinha essa fonte de renda, tipo, teve que fazer outra coisa, né, para ganhar o mínimo, porque tinha gente que a única fonte de renda era realmente tocar na noite, né? Então, assim, zerou, né? Não tem nem como. Alguns ou outros conseguiram abraçar editais, né, para festivais online, assim, aí remunerado e tal. Mas mesmo assim, são coisas sazonais também, né? Não dá para você ter um edital toda semana online, né? E, e também outro da mesma área muito afetado são as casas de show, né? Porque, assim, todos os donos de casas de show que eu vi, assim, acabaram bem afetados com isso aí também, né? Porque, assim, a parte de delivery e tal não acaba não suprindo o que era o público consumindo no lugar, que era a banda trazendo o público, né? Também para o estabelecimento. Então, tudo isso aí acabou dando uma pesada para todo mundo, assim mesmo, né? É um período difícil, e até porque é aquilo que eu falei, né? É uma área que, putz, como que você adapta uma casa de show, né, para um outro formato para ser lucrativo também, sabe? É difícil isso aí, né? Manter um ponto e tal. Sim. E você anda acompanhando a situação das casas? A gente sabe da situação da Ocus, né? Mas fora de São José, você anda acompanhando como que tá a situação? Fora de São José, eu não acompanhei mesmo, assim. Tipo, eu tenho visto mais por São José, assim mesmo, né? Do Ocus Pocus e tal. É, porque é a casa que mais tinha espaço para underground, assim e tal. E assim, eu sei que, tipo, tá dependendo de vaquinha online, assim e tal, né? A gente até ajuda como pode, assim, mas eu só sei que tá bem complicado, assim, né? Eu espero muito, assim, que todos, o máximo de gente possível, consiga aguentar e passar por esse período, assim, né?
para depois que, sabe, normalizar as coisas, a gente ter esse tipo de entretenimento que não é só um entretenimento, né? Mas é o nosso estilo de vida também, né? Quem vive do underground, quem vive de tocar, para o público também que sempre frequenta, né? Então, assim, não é só um lugar de entretenimento, é um estilo de vida, assim, né? Quem é do meio sabe como é, né? Não, sim, principalmente aqui em São José, né? Que se a Ocus fecha, né, ferrou, né? Não vai ter mais nada pra gente fazer Sim, aqui. exatamente. E assim, é uma casa de show que sempre é a única da região que traz, tipo, show internacional, né? Show que, putz, que a gente jamais pensaria em ver aqui assim, quando não tinha isso aí, né? Então, assim, seria super trágico para a vida de todo mundo, assim, que, Nossa. sabe, que tá nesse meio, assim. Principalmente em uma cidade com um caráter como São José, né? Um cara bem pacata, né? É muito pobre, já por natureza, muito pobre de cultura, assim, né, de entretenimento, é uma cidade muito industrial, então, assim, a gente sempre sente falta desse fervor cultural, assim, né? Então, assim, eu acho que qualquer casa fechando, assim, é uma perda para a cidade, assim, né? Ainda mais uma casa de show que movimenta o cenário underground, assim, né? Que dá espaço para som autoral, que sabe, que dá espaço para esse tipo de coisa, assim. É uma perda maior ainda, né? É sim. Ô, Rodrigo, você participou no ano passado, né? Me corrija se eu estiver errado, de um concurso de bateria, né? Para gravar uma música do Claustrofobia, né? Acho que é o som novo que eles Sim, lançaram. sim. Conta como que foi essa experiência. Bom, a experiência foi o seguinte, né? Eles lançaram a promoção lá, né? Aí mandaram para mim, né? Na verdade, eu já acompanhava, assim, eu cheguei a ver, mas na hora que eu vi, eu não dei muita bola, assim, sabe? Aí depois que o pessoal mandou para mim, falaram, participa aí e tal. Eu falei, vou tentar tirar isso aí. Aí, assim, é muito louco, assim, porque por mais que a gente já toque há um tempo, qualquer coisa nova, assim, é um desafio, sabe? É uma dificuldade. Eu sempre levo isso para mim e também falo para os meus alunos, né? Que, assim, por mais fácil que pareça a música, a gente nunca deve subestimar, assim, né? Porque sempre vai ter alguma coisa difícil. Então, o que eu fiz? Eu dediquei, assim, uns 2, 3 dias para treinar a música mesmo, né? E ali era um esquema assim que não precisava de muita edição, né, e tal. Então, a minha gravação eu fiz com uma câmera só, um áudio captado direto, sem edição nenhuma, sabe? E mandei lá. Aí, assim, tipo, o pessoal abraçou muito, assim, a minha participação, né? Tipo, a galera votou em peso, assim, sabe? Me colocou entre os 4 finalistas, né? Se eu não me engano, tinha mais de 40 participantes ali, né? E me colocaram entre os 4 finalistas. Aí, assim, foi muito louco, porque, assim, na final eu fiquei junto com outros 4 bateras legais pra caramba. Inclusive o Bruno Santin, que ele é baterista do Endra, né, hoje em dia. E, e aí na votação no final, assim, ficou bem acirrado o negócio ali, né? Principalmente entre primeiro e segundo lugar. Aí acabou que, tipo, eu mobilizei bastante voto, a galera da região, de fora também me ajudou bastante. Muita gente desconhecida, assim, acabou conhecendo meu trabalho através disso aí também, que foi bem legal, né? E, e aí, assim, eu acabei ficando em segundo lugar lá, mas, putz, foi legal pra caramba participar, ter contato com uma banda, assim, que eu já sou fã, né? E poder ter esse espaço na página dos caras, sabe? Tipo, ter menção direto dos caras, assim, né? Então, pra mim, foi muito louco, assim, essa experiência. Sim. E o Rodrigo, falando em cenário aqui em São José, do nosso estilo, do metal e do rock mais pesado assim, eu queria que você falasse o que tem de bom e o que precisa melhorar. Do cenário da nossa região, É, bom, de bom tem muita coisa, na verdade, né? Tem muita coisa. Eu acho que, inclusive, eu sempre acho assim que o pessoal
esse pessoal maluco que fala assim que o rock morreu é porque não olha para a própria região, na verdade, né? Porque tem tanta banda da região lançando tanta coisa todo mês aí que é absurdo, assim, sabe? Tipo, é muito conteúdo, assim, e muito conteúdo de qualidade hoje em dia, né? E então, assim, das bandas em questão, eu sinceramente não tenho do que reclamar, assim, sabe? Porque sempre tem lançamento, sempre tem banda de qualidade, tem lançamento que às vezes tem tanta coisa que eu não consigo nem acompanhar, sabe? Então, assim, é uma dinâmica muito rápida hoje em dia, assim, né? Agora, eu acho que o que precisaria melhorar mesmo, né, e é num tempo difícil, assim, ainda, parece que a gente é levado mais para baixo ainda, é justamente essa questão de um apoio cultural, sabe? Por exemplo, aqui na nossa região, eu acho que um apoio constante de uma vitrine de bandas, né? Uma casa das bandas é o Oxbox, né? Mas, por exemplo, eu acho que falta muita iniciativa municipal, estadual, para trazer muito mais isso para perto do público, sabe? Até porque, assim, a gente tem que sempre pensar que a música, a cultura, assim, nesse sentido, é uma forma de educação, né? Então, assim, não, quando a gente pede um espaço para isso aí, também é uma maneira da gente querer levar esse tipo de cultura para quem não teria acesso a esse tipo de som e tal, né? Então, assim, eu acho que o que falta talvez seria mais iniciativas públicas para movimentar isso aí, sabe? Até pelos recursos que eles têm, né? Que muitas vezes um grupo de empresários de casas de show, né? Que não é um ramo fácil, não tem o mesmo fundo, né? Para levantar alguma iniciativa que algum municipal ou estadual teria para levar, sabe? Você falou de iniciativa, né? Em 2019, quando tinha show ainda, né? A gente teve o Nervosa aqui em São José, ainda na formação Sim, sim. da Fernanda Lira, e também teve depois o show do Atômica. Poderia ter mais essas iniciativas, mas assim, eu fiquei pensando assim em contrapartida, Rodrigo, que, pô, chamaram o Atômica, que é uma banda conhecida. Poderia ter chamado uma outra banda. Sim, sim. Sim, sim, tem. Eu acho que. Ou mais bandas até, assim, né? Mas eu concordo com você, sim. Por exemplo, tem. Inclusive, tem muita banda mais, como posso dizer, mais ativa, né? Que você vê conteúdo direto, que é, você vê realmente as pessoas investindo em, em publicidade da banda, você vê as pessoas, tipo, se mobilizando mais para lançar novos materiais, né? Tipo, são artistas que não vivem de hiatos, né? Por exemplo, acho que o maior exemplo próximo que eu conheço, pessoal, e eu acompanho isso aí, né, que eu sempre vejo, é o Mandia Cadáver mesmo. Tipo, eles estão sempre direto, assim, produzindo conteúdo, investindo em merch para banda, entregando algo para o público, sabe? Eu acho que esse tipo de correria é algo que tem que ser muito valorizado, sabe? Tipo, e não, sabe, o pessoal que vive mais de hiato, assim. Até porque a dinâmica moderna de divulgação, esse tipo de coisa, hoje em dia é isso. É esquema de timeline, cara. Sabe, é produzir conteúdo, sabe? Se não é musical, é gráfico, de vídeo, né? Então, assim, é tudo isso, sabe? Mas, assim, é... Mas eu concordo, deveria ter outras também, sabe, vitrine maior para outras bandas. Mas assim, eu sei que tem o critério deles e tal. Poderia continuar tendo ali o Atômico igual teve, só que ainda ter outras bandas, sabe, da região, porque tem muita banda para isso, né? Não, sim, até porque o Atômica é foda pra caralho também, né? Com certeza. É um show que é sempre legal de ver.
Sabe? Não Aham. importa a época, eu acho. Não importa a época. Você chegou a fazer live? Eu fiz 2 lives com o Monstrar. Fiz 2 lives. E como que foi a É. sensação de tocar e não ter o público? Cara, é como um ensaio, viu? É como um ensaio. Porque, assim, se a gente for pensar que a gente tá tocando para um público e não ter um público, cara, é um negócio meio. Eu não sei, cara, não vou dizer entristecedor, porque, assim, de alguma maneira a gente tá fazendo o que a gente gosta, né? Mas pensando que seria para ser uma proposta de um show, putz, cara, é meio chato, sabe? Tipo, pensar que isso é uma coisa normal hoje em dia, né? Sendo que o legal era você estar no palco e você ver as pessoas se batendo lá embaixo, né? Sim, Então, assim, falta isso, né? Falta isso. A sensação, eu não sei nem ilustrar, tá ligado? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tá tocando, fazendo o que a gente gosta, é, não é completo, né? Porque, putz, cara, o legal do show é isso, justamente o calor do público ali, né? A recepção do público. não, sim. E em relação à questão, né, dos shows depois que, né, todo mundo estiver fascinado, né, a vacina infelizmente tá demorada, né? E qual que é a expectativa que você tem? Bom, inicialmente eu acho que são boas, assim, sabe? Porque eu acho que eu espero, na verdade, né? Porque nem sempre eu sou tão otimista para esse tipo de coisa também, né? Mas eu acho que num primeiro momento a galera vai valorizar no sentido de ir mais nos lugares, sabe? Tipo, de realmente ver eventos regionais das bandas, assim, e tal, né? Eu espero realmente, assim, que isso, se é que existe alguma coisa boa, porque não existe, né? Mas na pandemia, mas das pessoas, sabe, verem que tem muito artista. Eu acho que a pandemia tipo, mostrou, a internet, né, mostrou muito o quanto tem artista da região produzindo, né, realmente, assim. A gente vê isso pelos cartazes de lives, né? Você vê sempre tem muitas bandas ali no flyer que você pega ali, né, de evento online. Então, assim, eu espero muito, assim, que isso tudo se reverta para, sabe, valorizar mais o que tem na região, sabe? Porque o que mais teve é pelo menos para mim, as lives que eu acompanhei, eu conheci muita banda, assim, da região, que eu às vezes eu nem passava por mim, assim, sabe? Não chegava até mim em outro tipo de divulgação. Sim. E o Rodrigo, né, eu queria que você falasse um pouco, né, em relação à questão do público jovem, né, principalmente no meio do heavy metal. Aqui, em outros lugares, acho que nem tanto, né, porque, por exemplo, São Paulo é um negócio mais amplo e é um negócio que mais diversificado. Mas aqui em São José, muitas das vezes eu reparo, né, que sempre tem uma faixa etária, assim, tipo, igual a nossa, não sei quantos você tem, 30 para cima, e muitas das vezes Uhum. o público jovem fica mais afastado ou prefere ir em outros estilos, por exemplo, já o hardcore tem bastante gente jovem, diferente Sim, sim. do heavy metal. Como que você vê essa questão? Cara, eu tô ligado disso aí. Eu não sei nem se eu consigo te ilustrar isso aí com palavras, sabe? Mas, assim, eu vejo muito, assim, que esse público do hardcore e tal, eu vejo, por exemplo, no shows do Darius No Face eu percebo muito isso, né? Que, assim, tem muito público jovem. Eu acho que tem um motivo para isso, assim, que, assim, é algo mais receptivo, sabe? Eu não sei se vai ficar claro, mas assim, às vezes eu tenho a impressão de que o público do metaleiro velho, ele não é muito receptivo para pro fã mais jovem, sabe? Tipo assim, então parece que é sempre chacota, deboche. Eu falo isso porque eu já senti isso na pele também, sabe?
Tipo assim, Quem eu não, sempre, eu quem não, sempre fui o mais novo dos rolês, das bandas, assim, aí, putz, cara. Aí eu sempre via os metaleiros velhos, assim, eu falava, puta, aquele babaca lá, assim, sabe? Então, assim, então eu acho que tem uma relação com isso, assim, sabe? Que o metaleiro velho, ele, putz, cara, às vezes ele se acha melhor simplesmente pelo fato de ser velho, sabe? sim, e uma das coisas que é conversada, principalmente no meio do underground, é a diferença entre bandas tributos, né, as chamadas bandas covers, e as bandas autorais, né? Muitas das vezes eu já conversei com muita gente de banda Sim, tributo que não gosta de gente, desculpa, gente de banda autoral que não gosta de pessoas que fazem música tributo, né? Tipo, como se sim, roubasse, né, sim. né, o lugar dele. Eu queria que você conversasse, falasse um pouco sobre essa relação. Olha, é, eu não acho que a banda cover, tributo, roube o lugar da banda autoral, sabe? Eu acho que, assim, hoje em dia acabou virando um meio totalmente diferente, sabe? Eu digo isso porque, assim, eu sempre toquei em banda de toca em noite, assim, e tal, e, assim, é um público totalmente diferente de um público que vai atrás de som underground, por exemplo, de som autoral, assim. Então, assim, é um público que muitas vezes a música é algo, tipo, não vou dizer não forte no cotidiano da pessoa, só que assim, sei lá, só que assim, é o tipo de público que, sabe, que vai mais para se divertir ou para ter um tipo de música ambiente ou para, sei lá, se emocionar com alguma coisa que seja um cover, assim, do que alguém que vive realmente a parada de buscar som novo, de olhar para o que tem na região, assim, sabe? Então, eu acho que é um público diferente, por mais que seja rock, sabe? Eu acho que é um público bem diferente o cara que vai atrás do cover e o cara que vai atrás da banda autoral mesmo, assim, sabe? E então, mas assim, ainda nesse tema, assim, as casas, por exemplo, poderia tipo, né, mesclar, por exemplo, as bandas, por exemplo, no manifesto, né? Muitas das vezes, né, rola um tipo um Slayer tributo e coloca tipo, já vi a banda do Luizinho, o Hitmaker, Sim, sim. tocar, poderia ser dessa maneira para atrair mais gente? Bom, eu acho uma boa iniciativa, viu? Porque você. Muitas vezes o plano principal ali acaba sendo o tributo, que é o que vai chamar muito público, só que de certa maneira, né? Você. Muitas vezes a pessoa vai lá e vê a banda autoral e gosta, e, e acaba também, tipo, vendo o valor, né, da música autoral, assim, né? Comigo no começo foi assim também, né? Eu acho que, sei lá, quando eu tinha uns 13, 14 anos, uma vez eu fui ver acho que era o era Metallica cover no Dama Rock. E na época foi uma banda junto que foi tocar lá, que era o Scars, que existe até hoje, até acho que eles voltaram, estão tocando pra caramba aí. Meu, tipo assim, eu não tinha noção nenhuma do que era artistas de perto fazendo som autoral, sabe? Para mim, som autoral, quem fazia era o Metallica, era o Megadeth, assim, sabe? Porque, assim, eu não tinha contato com esse tipo de coisa antes. Então, assim, eu acabei indo ver o Metallica, só que o Scars abriu o show. Então, na hora que eu vi, assim, a banda, os caras deram um CD promocional na época e tal, eu achei muito louco, assim, o tanto que eu escutei aquele CDzinho, que tinha 3 músicas, assim, aí que eu comecei a, tipo, ter muito interesse por artistas autorais, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito válida, assim, sabe? Tipo, porque, talvez, por exemplo, o show dessa banda antes do Metallica Cover,
para mim foi muito mais marcante e eu acho que na época virou uma chave para mim, sabe? De achar muito louco, assim, artistas mais menores, né? Artistas menores e artistas regionais também. Sim, ô Rodrigo, eu queria que você falasse agora um pouco da influência das suas bandas, né, a There's No Face e o Monstraf, e um pouco das suas influências enquanto baterista. Tá. Bom, o, o There Is No Face, né, é uma banda de metalcore, né? A banda existe desde 2011. Eu entrei na banda em 2019, né? Então, assim, eu já entrei com muito material gravado, né? E aí eu tive que correr atrás para tirar as coisas, porque os caras já tinham show marcado, tinha lançamento de CD, porque o baterista, ele entrou, gravou o EP da banda e saiu. Aí eu fiquei com a bucha de tirar tudo rapidinho para começar a tocar, né? Cair na estrada também, porque é uma banda que tinha bastante show, né? Inclusive, antes da pandemia, a gente tava com uma mini turnê marcada pelo sul do país, né? Aí acabou não acontecendo, porque foi bem em março mesmo que estourou tudo isso aí, né? E a banda é numa pegada metalcore, um pouquinho de hardcore melódico, assim, né? Essa pegada mais moderna de som, assim, né? E já por outro lado, o Monstro F é death metal puro, assim, né? Então, eu vivo ali nos dois públicos, né? Então, assim, no Monstro F, cara, quando eu entrei, foi uma dificuldade tremenda, assim, sabe? Porque eu sempre toquei metal, só que, assim, você sabe como o metal é muito ramificado, né? Então, assim, eu nunca havia tocado músicas tão rápidas daquele jeito, assim, né? Tão intensas, assim, e tal. E ali, assim, eu acabei descobrindo um outro tipo de técnica, eu acabei evoluindo muito com isso também, sabe? Também por tocar com músicos mais experientes e tal, né? Porque o pessoal do Monstraf era do Primal Rage, né? Então, assim, para mim é um aprendizado constante estar ali também, sabe? Com o pessoal que já toca faz tempo, sabe? E a pergunta que eu faço, a figura do abelha, como que você lida com a abelha? Cara, é um negócio muito louco, assim, cara. Porque, assim, você vê uma abelha na internet, você fala, puta, cara, olha esse cara, bicho. Nada a ver com nada. Aí, assim, só que você conversa com ele pessoalmente e o cara é super tranquilo, assim, e tal, né? É maluco, né? Ah, sim, Mas é gente boa, assim, né? Você tem sim, que... É claro. um cara de bom coração, cara. É um cara bacana, assim. Só tem que ficar abrindo o olho dele muitas vezes aí, porque às vezes ele tá viajando. Não, sim, sim. Inclusive, um abraço para a Abelha, que certamente É, vai gente boa, porque eu não gosto da dele. assistir o vídeo. E enquanto a você, enquanto baterista, quais que são suas principais influências? Cara, ó, hoje em dia são muitas, né? Porque assim, eu acho que minhas influências mudam de acordo com o que eu estou escutando, de acordo com a época, assim, né? Mas assim, eu posso falar algumas que foram determinantes assim para eu ter amor pelo instrumento, pela música, né? Uma delas é o Vini Paul, do Pantera, que eu acho que ele foi um cara assim que me fez gostar de dois bumbos na bateria, né? De pedal duplo ali. Segundo cara, acho que é o Nick Menza, do Megadeth, porque o Megadeth foi uma das bandas mais importantes, assim, na minha formação, assim. Eu sempre fui muito fã de Megadeth, assim. Tinha todos os CDs, né? Até o The System Has Failed eu tinha todos os CDs. Eu sempre gostei muito. E eu acho que uma das maiores influências mesmo, tipo, para mim, assim, o mais alto de todos é o Lars, que é um cara que muita gente mete o pau hoje em dia, né? Mas, assim, eu acho que existe a bateria no metal antes do Lars e depois do Lars, porque, assim, o cara ele criou muita coisa, é indiscutível que o cara é um dos nomes mais importantes do metal. Beleza, pode estar fora de forma hoje em dia, mas, assim, nada tira o mérito do que ele foi um cara que foi um divisor de águas, assim, para a bateria no metal. Assim Explica, como outros, né? Dave Lombardo e tal.
Explica para o nosso público do que você está falando, mas assim, a diferença entre a bateria antes dele e depois do Lars. Porque assim, ó, você pega o Metallica no começo, né? O Metallica no começo tinha o Kill 'Em All, né? Era muito puxado, era um thrash metal que você vê que as batidas de bateria vinham muito puxado do punk, assim, e tal, né? E... Só que, assim, se você acompanhar o desenvolvimento do Metallica, você vê o quanto foi uma banda que evoluiu bastante, né? Por exemplo, você pega do Kill 'Em All ao Injustice for All, a bateria ali é o ápice, assim, do Lars, assim, né? O ápice técnico dele. Assim, ali naquele CD, sabe, ele usou muitos elementos de, de dois bumbos que não tinham, não eram tão frequentes antes, sabe? Ele usava muita deslocamento de tempo, assim, que, putz, você não ouvia antes daquilo, assim, sabe? E, e também você vê isso, o quanto ele é influente, né? Pelo tanto de gente que, sabe, pega a referência dele até hoje, assim, né? Você pega o baterista do Gojira lá, uma das maiores referências dele é o Lars, assim, também, sabe? E olha o que é o Gojira, né? Tipo, tecnicamente e tal. E é lógico, também outro batera que não dá para deixar de citar é o Igor Cavaleira, né? Que para mim também existe a bateria antes e depois do Igor Cavaleira. Sim. E o Rodrigo, 3 shows que você já foi, já, né, que foram assim inesquecíveis para você. 3 shows inesquecíveis, cara. Ó, vamos ver. Um deles foi o do Slipknot, que para mim foi em 2011, foi sensacional, assim, né? O do Motorhead. O Motorhead, né, eu sempre falo, é uma banda que eu não escuto no meu cotidiano, sabe? Eu não paro para ouvir Motorhead no carro, em casa, mas foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida, assim. É foi muito marcante esse show do Motorhead. E e o primeiro show grande que eu fui na minha vida, assim, que para mim, sabe, foi um estouro, assim, que foi o Sepultura. Sepultura. Então, esses três, assim. E Certo. o show que eu fui do Sepultura foi quando o Igor Cavaleiro tinha acabado de sair. E entrou o Jean Dolabella na batera, né? E, meu, eu achei animal o Jean tocando, assim. Falei, caramba, quem que é esse cara aí e tal. Aí, anos depois, eu virei aluno do Jean, fui fazer aula com ele. Sim. E já que a gente está entrando na questão da arte, agora mudando um pouco de assunto, você acredita que depois da pandemia, né, as pessoas vão valorizar os artistas, a produção cultural, né? Porque muitas das pessoas elas apelam, né, para a arte para poder passar a pandemia, por exemplo, assistir uma live, assistir um filme, né? Porque tá difícil. Sim, 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 com certeza. Você acha que vai, ó, Então, eu acho que assim, falando de uma realidade menor, que é uma realidade que eu vivo, né? Eu, sinceramente, eu não espero uma mudança absurda, sabe? Porque assim, eu acho que ainda o público está muito ligado a consumo, sabe, de coisas maiores, assim, sabe? Por exemplo, você vê, sei lá, é muito diferente, assim, o pessoal que você vê que realmente vê a importância de um, um meio de cultura regional, né, se expandir, e só que assim, é muito maior a quantidade de pessoas que vê aquela uma produção maior, sabe, que vem de fora para dentro, assim, e não algo que está no na nossa região e pode se expandir, assim, sabe? Então, eu acho que o que vai crescer mais é realmente sabe, essa cultura grande, assim, já, de artistas que são maiores. Eu acho, assim, que, sinceramente, eu acho que não vai ser tão diferente do que era já para quem está nesse meio, assim, sabe? Infelizmente. Posso estar errado e sendo pessimista,
Mas é o que eu vejo, o que eu acho que acontecerá, né? Sim. E em relação à questão, né, de como que a banda, né, lida com a questão do Spotify, né, e esses meios aplicativos de música, como que vocês enxergam isso? Então, eu acho uma coisa bacana, assim, né? É, eu é cabuloso, assim, né? O jeito que virou a venda da música hoje em dia, né? Porque, assim, acho que eu acho que todo mundo que está vivo, né? Que já comprou algum CD na vida, né? Eu ainda estranho muito essa coisa sabe, que hoje em dia não é mais só comprar CD, assim. Hoje em dia você paga mensalidade de aplicativos, assim, para poder ouvir música, né? Então, assim, eu acho legal por ser uma coisa onde você tem acesso a muita informação, né? Eu acho isso bacana. Eu acho só que podia ser melhor remunerado para os artistas, né? Porque esses serviços de streaming, eles arrecadam muito, né? Então, acho que, assim, podia ser melhor para o artista. Né? É mais rentável pelo tanto de assinaturas que um aplicativo desse leva, por exemplo. E, por exemplo, isso atrapalha, por exemplo, na questão da venda de CDs? A questão da música digital? No aplicativo digital. Ah, sim, com certeza, com certeza. Porque, assim, é a dinâmica que as coisas acontecem hoje, né? Por exemplo, hoje em dia, igual eu comprei rádio de carro esses dias, não tem mais rádio nem com entrada de CD, né? Agora é só via Bluetooth, cabinho, assim, né? Então, eu acho que não só a venda de CDs, mas eu acho que o mercado gira meio que em torno dessa dinâmica, sabe? De ser tudo digital, né? É, e não ter mais o material físico. Eu acho que hoje em dia, assim, o CD, ele acabou virando um cartão de visita, né? Acabou virando um cartão de visita, alguma coisa para gerar conteúdo, porque ninguém mais vive, é lógico, falando em escala menor, né? Viver de vive de vender CD, né? Ele acaba sendo algo para girar o caixa da banda, para a banda se manter e tal, né? Mas falar que você vai tirar um sustento daquilo, não é isso aí, né? Sim, eu conversei com o Emeka, né, que hoje é vocalista do Híbria, Uhum. e ele falou uma coisa muito interessante, né, que hoje as pessoas elas não param para poder escutar, por exemplo, uma obra de um disco assim, né, por exemplo, Sim, até eu cito um exemplo de disco, né, por exemplo, um King Diamond que conta, por exemplo, uma história por trás sim, sim. de um álbum, né? A história de Abigail, por exemplo, né? Você acha que falta, falta muito disso ainda para as gerações novas que usam esses aplicativos? Sim, sim, porque hoje em dia assim não perdeu aquela cultura de você comprar o CD e ler o encarte, né? Acompanhar tudo isso aí, né? Eu acho que assim, muito do rock está caminhando assim para o que é música pop hoje em dia, né? Que é às vezes você acaba perdendo aquela coisa conceitual do álbum, né? Então fica naquela dinâmica de single, de EP, de coisa mais curta, assim, né? Porque as coisas também ficam ultrapassadas muito rápidas hoje em dia, né? Então o pessoal, tipo, parece que um álbum, sabe, fechado, assim, acabou virando. Tá virando, eu acho que tá em processo ainda, né? Algo mais obsoleto, né? O que eu acho ruim, na verdade, porque você acaba perdendo justamente isso, né? Que, por exemplo, muita banda de rock fazia isso e é muito louco isso aí, cara. Só que acaba perdendo essa coisa do conceitual, né? Sim. E queria que você falasse um pouco, né, como que é manter uma banda do underground hoje, né? Os custos e tudo mais. Cara, é um negócio que é correria constante, é investimento constante também, sabe?
até chegar ao ponto que a banda se sustenta, né? Então, assim, por exemplo, tem que ter muita força de vontade mesmo e tá muito ciente de que tem investimento, tem correria, você vai ter que doar o seu tempo para aquilo, sabe? É algo que tem que acontecer, assim. Porque, assim, até chegar ao nível em que a banda já fica mais conhecida, que ela consegue se sustentar só através de venda de camiseta, de CD, de qualquer coisa que seja produto da banda, assim mesmo, né? Para a banda ficar conhecido nesse ponto, sabe? Já a banda já passou por muita correria, assim, né? Para acontecer algo assim. Então, assim, cara, se eu fosse, sei lá, pensar em poucas palavras, o que é algo difícil putz, é dedicação pura e saber que nesse meio tempo você vai se ferrar pra caramba. É mais derrota do que vitória, né? Só que, assim, os momentos de vitória são bons. Sim. E planos para o futuro, né? Seus e das suas bandas? Bom, eu espero, assim, tipo, nesse período eu tenho conseguido estudar bastante, né? Melhorar bastante tal. Mas, assim, a curto prazo, né, das bandas, do There Is No Face, a gente está planejando esse documentário aí de 10 anos, que vai ser tipo uma live, né? A gente vai tocar uma música assim, e vai ter tipo entrevista, depoimento da galera que já participou, de produtor que já produziu a gente e tal, esse tipo de coisa. E no Monstraf a gente tá em processo de gravação de 2 singles que a gente vai lançar, né? Em períodos diferentes. E já tem algumas composições para o CD mesmo, né? Só que assim, tá difícil de. Tá difícil não, né? A gente não voltou a ensaiar por conta da pandemia mesmo, né? Que não dá para abusar quando tem pessoas de grupo de risco, ou não dá para abusar sabendo também que a pandemia tá num pico muito cabuloso agora, né? Então, esse tipo de coisa acaba dificultando esses planos. Mas assim, a gente tem feito composições à distância, né? Então, manda ideia pro outro, vai trabalhando à distância e tal, né? E tá acontecendo dessa forma, assim. Até poder voltar ao que era, assim. E você falou que, né, você dá aula à distância. Como que é tocar bateria online? Então, aqui eu fiz um esquema, né? Que a bateria, ela fica microfonada e eu consigo transmitir o som através dos microfones, né? Então, assim, eu tenho uma qualidade legal, assim, de som. Porque Porque senão fica uma zona, né, cara? Porque o microfone do computador não consegue dar conta. Porque eu pensei assim, nossa, precisa de ter né, um equipamento monstro, né, para poder fazer isso. Então, Porque assim, eu já faço as gravações em casa, então, assim, não sei se dá pra ver, mas a bateria ela já fica toda microfonada ali, né? Então, eu faço as gravações, tudo ali e tal. Então, assim, já fica tudo montado. Então, já facilita. Ainda mais agora que não tá tendo show nem nada, eu não preciso ficar desmontando. Então, nesse ponto dá menos trabalho. Sim. Rodrigo, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero agradecer pelo papo, gostei bastante, né? Acho que foi bacana e passo para as considerações finais. Bom, primeiro, agradeço a você a lembrar de mim e me chamar para o seu espaço aí. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Quem viu por pedaço também, valeu aí. E é isso aí, pessoal. Vamos consumir a cultura local aí, vamos procurar as bandas da região, porque tem muita coisa boa e tem, sabe, a gente é bombardeado por muito lançamento, é só saber acompanhar aí. Sim. Né, então, Rodrigo, mais uma vez agradecer por você ter aceitado o convite, né? Quero agradecer a você que estiver assistindo. Lembrando sempre para poder se inscrever no canal Mesa de Debates, né? Curtir esse vídeo no YouTube e curtir outros vídeos que foram produzidos
pelo canal, né? Compartilhar nas redes sociais, curtir a nossa página do Facebook e seguir a gente no Instagram. Então é isso, né? Fiquem atentos à nossa programação da semana. Daqui a pouquinho, né? Às 6 horas vai ter mais uma outra entrevista. E até a próxima, pessoal. Fui!